modificações do artigo 46 bastariam para dar uma renovação à lei. Na medida em que o que demais se mostra, eu, e tenho experiência, autoridade da minha experiência profissional, para lhes dizer que o mercado trabalha bem obrigado. Quando não trabalha bem obrigado, ele vai gritar na justiça. E a justiça tem sido francamente favorável aos autores. Muitas vezes aos titulares, mas francamente favorável aos autores. Então, e aqui vou fazer também uma observação, eu estou voltada e focada ao fragmento desse anteprojeto que me foi concedido. A primeira pergunta que eu fiz quando se fixaram as datas foi: eu poderia receber a íntegra do projeto? Porque a minha forma de trabalhar, e acredito de todos aqueles que pensam alguma ciência, é o de entendê-la sistemicamente, holisticamente. Mas isso me foi negado. Você tem que trabalhar com o capítulo da transferência de direitos. Então, hoje, eu descobri na palestra anterior, Denis e Lilian, que me antecederam, que a licença compulsória é outro instrumento, desculpe, licença não voluntária, é outro instrumento que se acha na competência do MINC de operar. O restante, eu vou colocar aos colegas agora, de por que não posso colaborar como se esperava, do convite feito e da própria dinâmica deste congresso. Também porque eu acredito que a melhor contribuição se dará dentro de muitas mudanças que se veem necessárias, e se necessárias, em âmbito de decreto administrativo. A boa técnica legislativa não permite que se cometam os erros que nós vamos, lamentavelmente, apontar. Porque se perdeu uma grande oportunidade de discutir um ponto, e, portanto, vai se ganhar uma oportunidade de se dizer não, um não largamente discutido a outros, talvez, de mesmo interesse. Por exemplo, as questões próprias do fragmento que me foi concedido sobre transferência, os contratos de cessão, sobretudo no que tocam à abusividade, podem ser perfeitamente regulados por via de decreto ou não, porque estão previstas nas leis civis essa proteção e nas leis de abuso econômico. Por que mudar? Há uma sensação daquela não entrevista do mês. Quem assina ou lê a Trip para Mulheres, que é a revista TPM da editora Trip, conhece aquela sessão em que todo mundo fala e estamos fartos de falar daquilo que não poderia acontecer, meio projeto porcina. Então, isto me parece, eu vivi essa sensação o tempo todo, que peguei estas normas, dobrei, virei, chacoalhei e o resultado eu vou apresentar para os colegas agora. Então, atendendo ao convite, eu vou apresentar a minha contribuição. Primeiro, para justificar que quase 90% do que aí está é a troca de 6 por meia dúzia, porque temos normas previstas no Código Civil Brasileiro. Segundo, que houve uma contribuição involuntária minha, porque vocês vão ver que um trecho do meu livro foi, me parece, que tem sido adotado. E, finalmente, que os aspectos de maior importância dessa nossa experiência que se mostra em relação ao tema não foram sequer tangenciados nessas discussões. Por gentileza, se puder colocar a primeira. Este é o artigo 49A do anteprojeto de lei, aonde nós fazemos ressaltar e vimos os princípios da probidade e da boa-fé e a noção de função social de contrato. Em seguida, nós vamos ver que o Código Civil repete exatamente as mesmas coisas. Uma lei geral, posterior, que trata de contratos em geral. Se nós olharmos o artigo 49B, que fala principalmente na questão da onerosidade excessiva e os acontecimentos extraordinários, coisa que sempre, elemento esse que sempre existiu em todo o Código Civil desde 1916, nós vamos ver que está, de novo, contemplado no Código Civil. Por favor. Artigo 478
do Código Civil Brasileiro. Se nós formos olhar o artigo 49C, o titular de direitos autorais poderá pleitear revisão ou resolução, prestação manifestamente desproporcional e tudo mais. Nós vamos ver que o Código Civil Brasileiro, nos artigos 475, 457, tratam do mesmo assunto. Vou dizer até que o Código do Consumidor, artigo 51 dos incisos, também versa sobre esse aspecto. Com relação ao artigo 49D, o autor ou titular de direitos patrimoniais poderá conceder a terceiros uma licença de uso, e não se fala aqui sobre exclusividade ou não, quando os colegas que me antecederam bateram nessa tecla, eu devo dizer que involuntariamente contribuí. O artigo 130, a página 136 do livro da minha autoria diz no último parágrafo exatamente isso. Há que se reconhecer uma coisa, o amálgama e a redução feita por aqueles que redigiram o 49 A, B, C e D foi muito boa, porque eles, em alguns aspectos, até melhoram a redação do Código Civil. Essa talvez seja a melhor contribuição. Quando nós falamos em Código Civil, nós falamos em transferência de direitos, ou quando nós falamos de questões jurídicas em geral, o que eu tenho percebido é que os especialistas, seja de direito de autor, seja da propriedade intelectual em geral, costumam trabalhar este direito pontualmente. Quando nós somos integrantes de um sistema maior, nós temos um sistema integrado que nasce da Constituição, prossegue em relação ao Código Civil e o apêndice à especialidade. Então, tudo aquilo que não constar expressamente, ou naquilo que for omisso, a lei específica, a lei especial, o recurso está nas leis gerais. Isso é novidade para nenhum especialista, para nenhum jurista. Finalmente, e será o último elemento da minha contribuição, o que me veio à mente depois de estudar, se pudessem fazer a fineza de passar a última tela, eu também vou contribuir de alguma maneira para aquilo que não foi discutido no âmbito do fragmento que eu recebi. Se estamos falando de uma lei que tem dois princípios extraordinários, que é aquele de trabalhar os bens jurídicos autorais como coisas móveis, e aquele que fala da interpretação restritiva dos contratos, nós poderíamos perfeitamente, já que estamos pensando em alterar alguma lei, em trabalhar os princípios. E um dos princípios, bem lembrado pelo professor Ascensão, que aqui está na sua fala ontem, foi sobre a abusividade. Então, a abusividade versus os contratos de adesão está a reclamar algum tipo de princípio na hora de fazer o contrato. Por que princípio? Porque o que vale é a liberdade de contratar. Mas, de qualquer maneira, nós temos limites de ordem pública. Muitas vezes esses limites se escapam na lida corrente. Se escapam, é porque é preciso reiterá-los genericamente. Exemplos de abusividade: quando aparece uma tabela de preços para uso de obra ou para a execução pública dela, será que isto atende às normas de abuso de poder econômico ou não? Quando nós falamos em sessões definitivas, será que não deveríamos limitar subseções ou sublicenças sem o prévio consentimento do licenciante ou do cedente? E mais do que isso, como trabalhar o esgotamento de obras diante de um contrato em vigor, impedindo a sociedade de ter de novo acesso àquilo que já ganhou a ordem pública, a coletividade? Finalmente, e aí é uma omissão inexplicável de todo, a ausência de regras específicas para contratos de exploração do conhecimento tradicional não associado, outros dos elementos que estão na órbita direta do Ministério que levou adiante essa missão. As manifestações culturais consuetudinárias do folclore estão à margem de alguma regulamentação. O exemplo que nós temos é um exemplo do recurso genético, portanto, do recurso tradicional associado, onde uma grande empresa